Olá, pessoal! Vamos falar hoje um pouquinho sobre o transporte de lipídios no sangue e do armazenamento de lipídios no nosso organismo. Qual é a origem dos lipídios que estão no nosso organismo? De onde vem todo o lipídio que é transportado pelo sangue e armazenado nos nossos tecidos? Nós temos duas origens diferentes. Eles podem ser de origem exógena, ou seja, são adquiridos através da nossa dieta, mas nós também produzimos lipídios no nosso organismo. E aí eles têm uma origem endógena. E o órgão responsável por produzir e metabolizar lipídios no nosso organismo é o nosso fígado. E sabemos que é o sangue que transporta todo o lipídio, bem como outros nutrientes, por todo o nosso corpo. Mas vamos lembrar que os lipídios são substâncias apolares, são gorduras. E vamos lembrar também que o nosso sangue é composto quase que exclusivamente de água. A água é polar, lipídios são apolares. Por isso, o transporte dos lipídios não acontece livremente no nosso organismo. Para que eles sejam transportados, eles se ligam a proteínas, que são proteínas transportadoras. Todos nós já estudamos sobre as proteínas transportadoras do sangue, principalmente a albumina. E são essas proteínas que se ligam aos lipídios, possibilitando que eles sejam transportados num meio aquoso. Então, nós temos a formação das lipoproteínas, que nada mais são do que lipídios ligados a proteínas para que sejam transportados. Vocês já viram que temos vários tipos de lipídios no nosso organismo. Nós temos lipídios totalmente apolares, nós temos lipídios anfipáticos, que são aqueles que têm uma cabeça polar, uma cauda polar. Baseados nisso, vejamos qual é a estrutura básica de uma lipoproteína do sangue. Se lembrarmos que o sangue é constituído basicamente de água, é fácil entendermos que, ao redor da molécula de lipoproteína, nós temos que ter compostos amigos da água, ou seja, hidrofílicos. Portanto, quem constitui a camada externa da lipoproteína são os fosfo- e esfingolipídios, porque eles têm uma cabeça polar que fica voltada para fora. E eles têm uma cauda apolar que fica voltada para dentro. Isso permite que no interior da lipoproteína nós tenhamos o colesterol e os triglicérides, que são compostos hidrofóbicos. Ligados a tudo isso, nós temos proteínas transportadoras, que neste caso são chamadas de apoproteínas ou apolipoproteínas. Então, basicamente, nós temos uma superfície polar que interage com a água do sangue e o interior ou núcleo da lipoproteína totalmente apolar. Essas apolipoproteínas podem ser de vários tipos diferentes. Aqui tem um esquema geral mostrando alguns tipos dela. Nós temos apoproteínas A, B, C, E, e cada uma delas ainda tem subdivisões. Vocês não precisam decorar, só quero que vocês entendam que cada tipo tem a sua função específica. Elas não apenas transportam lipídios, elas têm muita função de sinalização e reconhecimento. Nesse slide, coloquei apenas alguns exemplos para que vocês tenham ideia das várias funções que as apoproteínas exercem. Veremos a seguir que existem vários tipos de lipoproteínas e cada uma delas tem as suas apoproteínas características. E são elas que dão as funções e o destino diferente para cada tipo de lipoproteína. Por exemplo, a apoproteína A1, ela compõe o HDL, um dos tipos de lipoproteínas. Além disso, ela é um cofator enzimático. É necessário em algumas reações enzimáticas. Já a apoproteína B48 está presente no quilomicron, que é formado no intestino logo quando a gente absorve a gordura vinda da dieta. A apoproteína E exerce funções importantes,
como regulação da concentração de colesterol no sangue e também o seu transporte para diferentes tecidos. Algumas alterações genéticas na ApoE são responsáveis por doenças graves cardiovasculares. Vamos conhecer os tipos de lipoproteínas. Temos basicamente 5 tipos. O quilomicron é o maior deles e a menos densa, porque ela é rica em triglicerídeos, rica em lipídios e ela é formada lá no intestino, quando absorvemos o lipídio da nossa dieta. Aí temos o VLDL, LDL, IDL e HDL. Todas essas siglas são derivadas do inglês, mas no português elas significam VLDL é uma lipoproteína de densidade muito baixa. Ela tem origem no fígado, veremos a seguir. O LDL tem densidade baixa. O IDL, uma densidade intermediária. E o HDL é uma lipoproteína de alta densidade. Ela é pesada, porque ela tem maior teor de proteína e menor teor de gordura. Lembrem-se sempre que a gordura é leve, menos densa. As proteínas são macromoléculas densas e pesadas. Quanto maior o teor de lipídios numa lipoproteína, mais leve ela vai ser. Quanto menor o teor de lipídios e maior o teor de proteínas, mais pesada e mais densa ela vai ser. Então, aqui nesse slide, temos uma figura representativa desses tipos. O quilomicron é a maior delas, aquela que vem do intestino, e ela tem um teor bem elevado de lipídios. Por isso, ela tem uma baixa densidade, embora seja uma molécula grande. Depois temos o VLDL, que é uma lipoproteína de muito baixa densidade, porque, embora bem menor que o quilomicron, ela ainda tem, proporcionalmente com as proteínas, uma grande quantidade de lipídios. À medida que o teor de lipídios vai diminuindo, a proporção entre eles e as proteínas também diminui. Por isso, cada vez que se reduz o teor de lipídios, mais densa e mais pesada vai ficando a lipoproteína, até formarmos o HDL, a última de todas e a de maior densidade, que é considerado o colesterol bom. Veremos isso a seguir. Peço atenção de vocês nesse slide. Aqui, no alto do lado esquerdo, temos a representação do nosso intestino. Nós temos o lipídio da dieta que acabou de chegar após uma refeição. Quando esse lipídio é absorvido do intestino para cair na corrente sanguínea, ainda na parede do intestino, esses lipídios vão se ligar às proteínas para que sejam transportados no sangue e nós temos a formação dos quilomicrons, aquela lipoproteína maior de todas e menos densa. O teor de lipídios nela é bastante elevado. Os quilomicrons são absorvidos do intestino e caem na nossa circulação linfática. Da circulação linfática, eles passam para a circulação sanguínea. Nos nossos vasos sanguíneos, nós temos uma enzima chamada de lipoproteína lipase. Se analisarmos o nome, nós vamos ver que a função dela é quebrar lipoproteínas. Esta enzima vai começar a quebrar o quilomicron em porções menores. Quando ela quebra essa lipoproteína, ela começa a formar duas coisas diferentes. Os HDLs, que são moléculas com uma pequena quantidade de lipídios com determinados tipos de apoproteínas, e nós temos então o quilomicron remanescente, que é aquilo que sobrou depois dessa quebra. Esse quilomicron remanescente, ele é absorvido pelo nosso fígado, o órgão que faz todo o processamento, a metabolização dos lipídios. Quando esse quilomicron remanescente chega ao nosso fígado, ele pode ter dois destinos. Ou o fígado vai utilizar esses lipídios, principalmente o colesterol, na produção da bile, e a bile vai voltar ao intestino depois para auxiliar na digestão lipídica, ou esses lipídios vão ser processados e transformados em VLDL.
VLDL é aquela segunda lipoproteína maior em tamanho, mas de muito baixa densidade, porque ainda tem um alto teor de lipídios. Esse VLDL é jogado na corrente sanguínea pelo fígado. Lembrem-se que na corrente sanguínea nós temos lipoproteína lipase, e essa enzima segue quebrando essas lipoproteínas em moléculas diferentes. À medida que o VLDL vai sendo quebrado pela lipoproteína lipase, ele vai formando outras lipoproteínas, como o IDL, que é de densidade intermediária. O IDL se transforma em LDL. O LDL é a lipoproteína que possui receptores nos nossos tecidos. Isto significa que para o nosso organismo armazenar lipídios, eles precisam estar na forma de LDL para que eles se liguem aos receptores, sejam reconhecidos e consigam penetrar dentro das nossas células. Esse slide está em inglês, mas é possível de se entender. Temos aqui o intestino e já sabemos que quando os lipídios chegam no intestino, são absorvidos na forma de quilomicron, caem na circulação linfática. Da circulação linfática, eles vão cair nos vasos sanguíneos do sistema porta. Ele sofre a ação da lipoproteína lipase, que retira parte desses ácidos graxos, que podem também ser absorvidos pelos nossos tecidos, como o tecido adiposo, por exemplo. E nós temos, então, o quilomicron remanescente, que é captado pelo fígado. Ou ele é utilizado na forma de colesterol para a produção de bile e outros compostos derivados do colesterol, ou ele é processado pelo fígado e os triglicerídeos são liberados novamente na corrente sanguínea, ligados à proteína, formando os VLDL. Os VLDL também vão sofrendo a ação da lipoproteína lipase, que está presente no sangue, liberando outros tipos de ácidos graxos, formando o IDL, LDL, que podem voltar e fechar esse ciclo. Esse slide traz uma informação muito importante. Olhem aqui do lado a legenda. Verde significa a porção proteica da lipoproteína. O azul significa quantidade de fosfolipídios. Os vermelhos de triacilgliceróis e os amarelos do colesterol. Vejamos aqui então a primeira delas, que é o quilomicron, formada no intestino logo que nós absorvemos os lipídios da dieta. A porcentagem de proteína é bem pequena em relação à porcentagem de lipídios. E percebam ainda que os fosfolipídios e o colesterol estão em menor proporção. A grande maioria dos quilomicrons é constituída de triacilgliceróis. Isso é perfeitamente compreensível, uma vez que a maioria dos lipídios que ingerimos na nossa dieta são na forma de triacilgliceróis. O VLDL, que é liberado pelo fígado logo após o processamento dos lipídios, já tem uma proporção diferente. Continua tendo maior quantidade de triacilgliceróis, mas já aumenta a proporção de colesterol e também de fosfolipídios, bem como de proteínas. Já o LDL tem uma constituição diferente. A maioria da sua molécula é composta de colesterol, uma pequena quantidade de triacilgliceróis e uma quantidade mais ou menos parecida de fosfolipídios. A proporção de proteína aumentou. Lembrem-se que o LDL é formado a partir do VLDL por ação da lipoproteína lipase. O que nos faz entender, então, que a lipoproteína lipase vai retirando da molécula de VLDL grandes quantidades de triacilgliceróis. Por isso, a proporção de triacilgliceróis vai reduzindo, deixando o colesterol em maior proporção. E, por fim, o HDL, a lipoproteína de alta densidade. Por que ela tem alta densidade? Olha a proporção de proteína. Lembra que a parte proteica é a parte pesada da proteína. Como a proporção de proteína é praticamente metade, essa é a lipoproteína de maior densidade. Podemos concluir, então, que o indivíduo que tem alta taxa de colesterol no sangue,
Qual é a lipoproteína predominante na sua corrente sanguínea? Se a alta taxa é colesterol, possivelmente ele tem uma grande quantidade de LDL circulando no sangue. Mas o indivíduo que tem uma alta taxa de triglicérides no sangue, qual a lipoproteína em abundância? O VLDL, já que ele é a lipoproteína mais rica em triacilgliceróis ou triglicérides. Esse slide nos mostra a diferença de constituição entre as lipoproteínas. Aqui acima do lado esquerdo nós temos os quilomicrons. Percebam a sua constituição. Os lipídios anfipáticos vão constituir a camada externa, bem como as proteínas. E do lado interno nós temos triacilgliceróis, aqui representados por esse Ezinho, e o colesterol, aqui representados por esta gota amarela. O quilomicron possui apoproteínas do tipo A, do tipo B, do tipo E e do tipo C. Aqui em cima, do lado direito, nós temos um VLDL. Percebam que ele é muito semelhante ao quilomicron, mas ele é menor em tamanho e ele tem uma proporção maior que o quilomicron de proteínas. Aqui já temos a presença das proteínas C1, C2, C3. Aqui abaixo, do lado direito, nós temos o LDL, já com menor quantidade de lipídios, a grande maioria deles colesterol e suas apoproteínas. E embaixo, do lado esquerdo, nós temos o HDL. Olha como a proporção de proteínas é bem maior em relação aos lipídios. Esse slide nos mostra, então, o momento em que o quilomicron é formado. Nós temos aqui em cima do lado esquerdo o nosso intestino. Ampliando aqui um pedacinho desse intestino que acaba de receber uma grande quantidade de lipídios da dieta, as lipases intestinais, que são enzimas que quebram esses lipídios na luz do intestino, vão formar ácidos graxos. Esses ácidos graxos, ao atravessar a parede do intestino, ainda dentro da mucosa intestinal, ele vai se ligar às apoproteínas, a C2, a B48, e eles caem na circulação linfática já na forma de lipoproteína. Vejamos agora algumas complicações no transporte de lipídios. A aterosclerose é um problema do sistema circulatório causado pelo excesso de colesterol. Já vimos que uma pessoa que tem excesso de colesterol no sangue, ela possui uma grande quantidade de lipoproteínas do tipo LDL circulando. Sabemos também que o LDL é uma forma necessária de lipoproteínas para que os nossos órgãos possam reconhecer e utilizar este lipídio. No entanto, quando se tem um excesso de LDL e ele fica circulando na corrente sanguínea, este LDL tem a tendência de se depositar na parede do vaso sanguíneo. Quando ele se deposita, ele vai dar origem a uma placa de ateroma. Vejam aqui do lado direito um vaso sanguíneo normal. O fluxo de sangue passa livremente por ele. Quando temos uma grande quantidade de LDL circulando no sangue, tende a se depositar na parede do vaso sanguíneo. Ele vai desencadear uma reação inflamatória e vai originar essa placa de ateroma. A placa de ateroma deixa este local do vaso sanguíneo rígido, portanto, este local aonde ela está perde a sua capacidade de vasodilatar ou de vasocontrair, além de dificultar a passagem do fluxo sanguíneo por ela. Caso essa placa de ateroma vá aumentando, ela pode gerar até uma oclusão permanente. A figura do lado esquerdo mostra um caso já grave de aterosclerose. A placa de ateroma obstruiu quase completamente a passagem do fluxo sanguíneo. Um outro detalhe muito importante é que quando a parede do vaso sanguíneo começa a sofrer essa modificação, ela deixa de ser uma superfície lisa por onde o fluxo sanguíneo passava livremente para ter rugosidades e deformidades, e isso pode provocar a formação de trombos. O organismo entende que ali tem uma alteração e ele começa a agregar plaquetas. A agregação de plaquetas vai formar um trombo.
Se o fluxo sanguíneo desprende esse trombo e leva na sua circulação, ele pode entupir vasos sanguíneos menores lá na frente. E isso pode causar graves consequências, dependendo da sua localização. Vejam nesse desenho. Nós temos aqui uma artéria que está irrigando todo esse tecido aqui. O sangue que entra por ela vai entrando por todas as suas subdivisões e vai levar oxigênio e nutrientes a todo o tecido aqui de cima. Se um trombo é formado e obstrui esta região, não acarreta graves consequências, porque o sangue ainda encontra novas rotas e todo o tecido aqui continua recebendo nutrientes e oxigênio. No entanto, se esse trombo se instala nesta região, obstruindo totalmente o fluxo sanguíneo, esta região aqui deixa de receber oxigênio e nutrientes, e isso caracteriza um infarto. Todos já ouviram falar do colesterol bom e do colesterol ruim. O LDL é considerado colesterol ruim e o HDL é considerado o colesterol bom. O LDL é aquele que, quando em excesso no vaso sanguíneo, vai se depositar na parede, dando início ao processo de arteriosclerose. Já o HDL, nós vimos que é uma proteína de maior densidade. Ela tem uma grande proporção de proteínas em relação aos lipídios. O que acontece é que quando o HDL está circulando nos vasos sanguíneos, ele tende a recolher os lipídios que estão sendo depositados por ali. É como realmente se ele fizesse uma limpeza, como a figura nos mostra. O LDL vai liberando colesterol que vai se depositando nas paredes. E o HDL passa recolhendo este colesterol. Por isso é chamado de colesterol bom. Portanto, quando fazemos um exame sanguíneo que nos mostra alta taxa de HDL e baixa taxa de LDL, temos um exame com prognóstico muito bom, porque temos uma proporção maior do bom colesterol do que do ruim. No entanto, se o nosso resultado mostra alta taxa de LDL, baixa taxa de HDL, é um prognóstico ruim. A chance de desenvolvermos uma arteriosclerose será maior. Falaremos agora de apenas alguns aspectos importantes do armazenamento de lipídios. Todos nós sabemos que os lipídios são fonte de energia para os seres vivos. Eles produzem mais energia por grama do que os carboidratos. No entanto, sabemos que os carboidratos são a nossa primeira fonte de energia porque a sua quebra e produção de energia é mais rápida. Assim, os lipídios constituem a nossa segunda fonte de energia. Os seres vivos armazenam lipídios na forma de triacilgliceróis. No caso dos animais, inclusive nós humanos, os triacilgliceróis são armazenados no tecido adiposo. O tecido adiposo são formados por células desse tipo, onde o citoplasma celular é ocupado quase totalmente por uma gota de gordura. Vejam que o núcleo e demais organelas ficam desviados para o canto, porque a célula é quase toda tomada pela gotícula de gordura. Aqui temos uma fotomicrografia do tecido adiposo. É uma foto tirada do microscópio. Este é um tecido adiposo real. Vemos a presença de alguns vasos sanguíneos e as células aparecem como todas brancas. Esta é a gotícula de gordura. O núcleo e demais organelas estão desviados para o canto. Vocês viram também que o tecido adiposo não tem apenas a função de fornecer energia. Ele exerce a função de isolante térmico, mas principalmente de proteção mecânica. No nosso organismo, temos uma camada de tecido adiposo no nosso abdômen. É uma forma de proteção dos nossos órgãos internos. O coração e os pulmões são protegidos pelas nossas costelas. Mas o nosso abdômen não possui nenhuma proteção óssea. A proteção mecânica do abdômen, então, é formada pelo tecido adiposo. Assim como a palma das mãos e a planta dos pés, que sofrem impacto constantemente, apresentam uma camada de tecido adiposo com o objetivo de proteção mecânica.
Vamos lembrar que essa gordura é importante, tem a sua função, mas o acúmulo de tecido adiposo pode trazer sérios problemas de saúde. Esse tecido adiposo que acabamos de ver é chamado de tecido adiposo branco ou unilocular. Não é o único tipo que existe. Nós temos tecido adiposo marrom ou multilocular. A diferença entre eles é que no tecido adiposo unilocular que acabamos de ver, nós temos novamente o citoplasma quase todo preenchido por uma única gota de gordura. Já o tecido adiposo marrom, ele tem várias gotículas de gordura espalhadas pelo seu citoplasma, mas a principal característica que o faz ser chamado de marrom é a presença de uma grande quantidade de mitocôndrias. Vocês sabem que a mitocôndria é a organela onde temos a produção de ATP, ou a produção de energia do nosso organismo. Uma diferença muito importante entre os dois tecidos adiposos é que o tecido adiposo marrom apresenta uma proteína chamada de termogenina, uma proteína desacopladora. Estudaremos ela com mais profundidade lá no metabolismo de lipídios. Por enquanto, basta sabermos que é uma proteína que produz calor. Parte da energia que seria transformada em ATP é convertida em calor nas mitocôndrias que apresentam termogenina. Assim, podemos concluir que o tecido adiposo produz maior quantidade de energia, mas principalmente maior quantidade de calor do que o tecido branco. Na figura da direita, vemos a comparação entre o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom visto do microscópio. Esse aspecto marrom é proveniente do tipo de coloração utilizada, que cora as mitocôndrias com a cor marrom. O tecido adiposo é encontrado em animais que hibernam, como os ursos. Durante todo o tempo que eles ficam hibernando, o seu organismo consegue, além de produzir uma pequena quantidade de energia que eles necessitam para sobreviver, produzem ainda uma grande quantidade de calor, que os permite manter aquecido durante o inverno. Nós, seres humanos, nascemos com uma pequena quantidade de tecido adiposo marrom, que vai nos proporcionar calor logo no início da nossa vida. À medida que a criança vai crescendo, ela vai perdendo tecido adiposo marrom, de modo que o indivíduo adulto não apresenta mais tecido adiposo marrom. Para finalizar, um ponto que aparece em vários livros de bioquímica são as corcovas dos camelos e dromedários. Todos sabem que o camelo pode ficar dias no deserto sem beber água. E ele é capaz de fazer isso porque nas suas corcovas existe um estoque de tecido adiposo. Muitas pessoas acreditam que seja água. Não, é tecido adiposo. O camelo possui uma forma de metabolismo no qual, quando ele quebra esses lipídios, ele produz uma grande quantidade de água. E isso permite que ele possa viver no deserto sem água por um longo período. Para finalizar, coloquei aqui para vocês 10 hábitos para se ter uma vida saudável. O acúmulo de lipídios, a ingestão diária de grande quantidade de lipídios pode fazer muito mal à nossa saúde. Vamos nos cuidar. Por hoje era isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula.